Você já ouviu falar que os Estados Unidos são intrometidos, que manipulam as políticas de outros países? Eu já ouvi, especialmente no meu país, Argentina, e talvez isso seja verdade. Mas é bom saber que outros países, talvez até mesmo o seu, receberam subsídios e dinheiro da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Na verdade, o dinheiro saiu do bolso dos americanos e foi usado pela agência para ajuda humanitária. Mas no final, isso foi bom para o seu país? Foi bom para os americanos? Fique conosco porque hoje vamos aprofundar esse tema aqui, no América Revelada. Não perca! Bem-vindos a mais um episódio do América Revelada. Com vocês, Elina Villafane. O que sabemos sobre a USAID, ou seja, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional? Hoje, essa agência do governo está na boca de muita gente devido a escândalos de corrupção e desvio de dinheiro. Mas se conhecermos um pouco da sua história, talvez entendamos como os Estados Unidos destinaram dinheiro para outros países e talvez para o seu também. Agora, para entender se isso foi positivo ou não, acho importante conhecermos como tudo começou e principalmente também como terminou com essas graves acusações de corrupção, fraude e de seguir diretrizes políticas. E se você acha esse tema interessante, tire um segundo de seu tempo para curtir pelo botão abaixo, que vai levar esse vídeo a milhares de pessoas. Já fez isso? Então vamos ao início dessa história. A USAID começou pelas mãos do presidente John F. Kennedy. Kennedy tinha uma visão otimista que inspirou toda a nação. Já em sua posse como presidente, ele convidou os cidadãos para se unirem a uma campanha humanitária para ajudar os mais necessitados, além das fronteiras. Isso foi exatamente o que Kennedy disse naquela época. E assim, compatriotas americanos, não perguntem o que seu país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo seu país. Meus queridos cidadãos do mundo, não perguntem o que os Estados Unidos farão por vocês, mas o que juntos podemos fazer pela liberdade do homem. Foi assim que, por meio de uma ordem executiva, surgiu a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, o primeiro órgão governamental dedicado exclusivamente a ajudar outras nações a criar instituições econômicas, políticas e também sociais que melhorassem a qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, mesmo antes da criação dessa agência, os Estados Unidos já tinham essa visão de prestar assistência a outros países. E vou explicar algumas para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa em 1945, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor George Marshall, que esteve no governo até 1949, destinou uma importante assistência financeira e técnica à Europa. Foi assim que, sob o nome de Plano Marshall, os Estados Unidos ajudaram o continente europeu a reconstruir sua infraestrutura, sua economia e também estabilidade. Mais tarde, como mencionei antes, quando o presidente Kennedy iniciou a USAID, os Estados Unidos começaram a oferecer assistência externa na década de 1960. Os desafios daquele momento incluíam o crescimento populacional nos países em desenvolvimento e a fome também na Ásia, principalmente na Índia. Assim, os Estados Unidos enviaram mais de 600 navios carregados de alimentos, salvando mais de 60 milhões de indianos. Outro grande desafio foi a Guerra do Vietnã, onde acabaram morrendo mais funcionários da USAID do que em todas as outras guerras dos Estados Unidos juntas. Ao longo dos anos, a USAID ajudou a mais de 150 países ao redor do mundo, com diferentes tipos de assistência, como saúde, assistência na educação, alimentação e até pacotes de ajuda específicos para as necessidades de cada país. Com isso, os gastos da agência cresceram rapidamente, principalmente a partir dos anos 2000. Se voltarmos à página oficial da agência, vemos que o orçamento aumentou de 29 bilhões de dólares no ano 2000 para 80 bilhões de dólares em 2022. Um dos trabalhos da USAID que obteve reconhecimento mundial foi o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS, iniciado em 2003. Segundo o site do Departamento de Estado, os Estados Unidos gastaram mais de 110
bilhões de dólares na resposta global contra a AIDS, salvando 26 milhões de vidas. Os Estados Unidos estavam fornecendo assistência importante a vários países com necessidades. No entanto, também podemos dizer que o governo americano estava sendo generoso, mas com o dinheiro de seu próprio povo. Agora, independentemente de isso estar certo ou errado, como uma agência criada para fornecer ajuda humanitária e promover também o desenvolvimento global, acabou envolvida em acusações de corrupção, politização e falta de transparência. Vamos entender um pouco mais. Tudo começou também a ser visto com outros olhos quando, em 2003, o Escritório de Responsabilidade Governamental alertou que não havia supervisão adequada da agência. Foi então que começaram a surgir dúvidas sobre a gestão e a prestação de contas da USAID. E nessa mesma linha, o presidente Barack Obama, em 2009, alertou sobre o uso de contratados externos pelo governo dos Estados Unidos para programas da USAID também. Ele disse que o sistema estava contaminado por excessos massivos de custos, fraude direta e a ausência de supervisão e responsabilidade. Mark Moyar, que foi diretor do Escritório de Cooperação Militar Civil na USAID de 2018 a 2019, ou seja, durante a primeira administração de Donald Trump, descreveu a agência como uma organização na qual os burocratas inventaram maneiras muito astutas de esconder dinheiro. E se você me perguntar, o que aconteceu com Moyar? Ele perdeu o emprego? Isso mesmo, Moyar foi demitido da USAID. E não só isso, foi acusado de supostamente divulgar informações confidenciais da agência. No entanto, ele alega que foi demitido como retaliação por seus esforços para expor a corrupção dentro da USAID. Agora, nesta administração de Donald Trump, após as investigações de Elon Musk, que hoje é o diretor do novo Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, um departamento criado, como o próprio nome indica, para administrar os gastos governamentais de maneira eficiente e transparente, poderíamos dizer que Mark Moyar tinha razão. Isso porque Elon Musk informou recentemente que encontrou enormes quantidades de fraude na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Para Elon Musk, esse escândalo, que está em todos os meios de comunicação, se deve, em parte, à incompetência e, no restante, à corrupção. Mas, como eu disse há pouco, esse alerta já vem sendo dado há algum tempo atrás. O Escritório de Responsabilidade Governamental descobriu que a USAID havia fornecido quase $1 milhão por meio de outras agências para ajudar o Instituto de Virologia de Wuhan, o mesmo instituto que hoje a CIA, assim como também várias investigações independentes, identificam como a provável origem do vírus que causou a pandemia em 2020. Por outro lado, o representante republicano de Idaho, James Rich, questionou diretamente os funcionários da USAID em 2023 sobre os financiamentos em Gaza. Ele disse: os palestinos estão se identificando com grupos terroristas para promover ainda mais seus interesses. Por que a administração está pedindo mais $250 milhões? Com esse dinheiro, os interesses de quem serão promovidos? Além disso, recentemente em nosso programa compartilhamos a lista publicada pela Casa Branca de como parte desse dinheiro foi gasto, sob o título "Na USAID, o desperdício e o abuso são profundos". Você deve se lembrar de que nesse episódio analisamos juntos cada um dos pontos mencionados nesta lista de gastos milionários da agência em diversos países para apoiar ideologia de gênero, pagar alimentação de membros de uma organização terrorista afiliada à Al-Qaeda, entre outros gastos. Se você perdeu esse episódio e está assistindo a este vídeo no YouTube, clique aqui no link que compartilho aqui acima, ou se estiver em outra plataforma, deixe o link abaixo. Recomendo que assista, pois trata exatamente das descobertas de Elon Musk no DOGE, ou seja, o novo Departamento de Eficiência Governamental.
No entanto, algo que o comunicado da Casa Branca afirma é que essa lista contém apenas alguns dos gastos, já que há mais e mais, há muitos mais gastos que não estão nesta lista. E, de fato, outro dado escandaloso da USAID, exposto por Elon Musk e relatado também pela Casa Branca, é o pagamento ao meio de comunicação político. Vamos ouvir a Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, falar sobre esse assunto algumas semanas atrás. Do financiamento da USAID para veículos de comunicação, incluindo o político, que sei que tem um lugar nesta sala, e posso confirmar que os mais de 8 milhões de dólares dos contribuintes que foram essencialmente usados para subsidiar assinaturas do político com o dinheiro dos contribuintes americanos não acontecerão mais. A equipe do DOGE está trabalhando para cancelar esses pagamentos agora. Novamente, este é um esforço de todo o governo para garantir isso. Estamos analisando linha a linha quando se trata dos registros do governo federal. E este presidente e sua equipe estão tomando decisões em todos os sentidos. Esses recibos servem aos interesses do povo americano? Isso é um bom uso do dinheiro dos contribuintes americanos? Se não for, esse financiamento não será mais enviado para o exterior e os contribuintes americanos verão economias significativas por causa disso. E por que uma agência do governo criada para fornecer ajuda humanitária precisaria pagar 8 milhões de dólares ao político, um meio de comunicação, para assinaturas? Parece muito dinheiro para você? Isso foi o que o político enviou aos seus funcionários depois que eles não receberam seus salários sem explicação, gerando uma onda de notícias. Disse: oferecemos um serviço de assinatura profissional, começando pelo Político Pro desde 2012. Ele fornece aos clientes do setor público e privado informações detalhadas baseadas em fatos, inteligência em tempo real e ferramentas de monitoramento em áreas políticas-chave. Como questão prática, a esmagadora maioria de nossas assinaturas profissionais dentro do Político Pro está no setor privado. Agora, esses gastos que são pagos pelo povo americano, pelo cidadão americano para manter o governo informado, aparentemente vêm de muitos anos atrás. Um relatório da Open the Books, uma organização sem fins lucrativos dedicada à transparência governamental, revelou que a primeira administração de Donald Trump também gastou milhões de dólares em assinaturas do político. No entanto, o relatório aponta que esse gasto aumentou drasticamente durante a administração Biden. E o dinheiro não foi apenas para o político, mas também para outros veículos de comunicação, como Reuters, New York Times, Associated Press, entre outros. Sobre esse assunto, um porta-voz da Associated Press disse ao Epoch Times: o governo dos Estados Unidos é cliente da Associated Press há muito tempo, tanto em administrações democratas quanto republicanas. Ele licencia o jornalismo não partidário da Associated Press, assim como milhares de veículos de comunicação e clientes em todo o mundo. É bastante comum que governos tenham contratos com organizações de notícias por seu conteúdo. Agora, se lembrarmos como essa agência começou, seu propósito era nobre. Mas ao longo dos anos, devido à falta de supervisão e influências políticas, ela acabou se desviando completamente de sua missão original. Por isso, a grande maioria dos republicanos quer recuperar a missão original da agência, enquanto outros republicanos pedem seu fechamento total. Muitos democratas no governo dos Estados Unidos culpam o DOGE pelo fechamento de agências governamentais como a USAID, alegando que isso é ilegal. Enquanto outros democratas dizem que isso significa retirar os Estados Unidos do cenário global. Se você acha esse assunto importante, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos e veja o que eles têm a dizer sobre este assunto. Agora, e você? O que acha desta questão? Você acredita que os Estados Unidos deveriam recuperar essa agência e restaurar também o propósito original do presidente John F. Kennedy de fornecer ajuda humanitária? Você gostaria que seu dinheiro fosse destinado a ajudar outras nações? Ou acredita que seria melhor reduzir ou até fechar a USAID? Deixe seu comentário, eu adoraria ler sua opinião.
E algo muito importante, se ainda não fez isso, inscreva-se em nosso canal América Revelada para continuarmos compartilhando com você diferentes investigações. E se você curte pelo botão abaixo, o algoritmo de YouTube levará nosso trabalho para milhares de pessoas. E assim, informação genuína e verdadeira chegará muito mais longe. Muito obrigado por nos acompanhar neste episódio. Com você, Elina Villafane, Deixando América Revelada. Nos vemos em breve.